Vamos entrando. Beleza. Tá tudo tranquilo aqui. Vamos entrando. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Vamos nós. Vamos nós. Muy bien. Então vamos lá. Vou começar aqui. Olá, bem-vindos a mais uma conversa empresarial. O tema de hoje é vendas, ou melhor, como vender mais com menos. Eu vou começar falando sobre estratégias básicas para vender mais em qualquer tipo de negócio. Vou explicar o porquê desta crise ser uma excelente oportunidade para testar um novo caminho de crescimento antes dela acabar. E vou mostrar algumas armadilhas em que quase todo empreendedor cai quando pensa em aumentar as vendas e como evitar cair nessas ciladas previsíveis. No final, vou mostrar o que eu chamo de mapa da prosperidade, que é uma espécie de passo a passo para você implementar esses conceitos na sua empresa, na prática, sem blá blá blá. Isso tudo deve levar uns 30 minutos. Depois eu vou fazer uma oferta para quem quiser a minha mentoria pessoal para implementar essa estratégia. Vai ser um grupo pequeno, que eu vou acompanhar pessoalmente essas pessoas, por isso tem um processinho de pré-seleção que eu vou explicar nesses minutos finais, o que deve levar aí uns 10 minutinhos, e depois eu vou abrir para perguntas e fico até responder todas elas. Por isso, se ao longo da apresentação você tiver dúvidas ou comentários, pode ir colocando aqui no chat, quando eu terminar eu volto e começo a responder na ordem. Deixa eu botar aqui o... Pronto. Bom, antes de começar, alguns avisos importantes. Eu estou transmitindo aqui pelo meu site, claudionazajon.com.br, e pelo Instagram. Alô, você do Instagram, está me vendo também? Pode acompanhar por aqui. Essa conversa não vai ter replay, mas o vídeo da gravação fica disponível na sala VIP de negócios, que é a área de membros do meu site. Então, se você achar relevante, basta se inscrever para ter acesso a esta e a todas as gravações das outras conversas empresariais, do café de negócios que eu faço de segunda a sexta-feira às 9h15 da manhã e centenas de outros materiais para ajudar você a alavancar o seu negócio. Os detalhes estão no meu site, claudionazajon.com.br/sala VIP. Vamos começar. Bota aí no chat qual é o teu negócio, qual é a tua atividade, que eu vou escolher uma para usar como modelo, por favor. Põe aí no chat. Porque, já que a gente vai falar de aplicações práticas, né, vamos usar logo as suas, que eu já mostro como funciona. Põe aí o que você faz. Vou dar um tempinho aqui, porque tem delay, e aí eu uso algum dos modelos de vocês como exemplo. Olha só, em qualquer negócio, vamos ver aqui, Patrone Restaurante. Quem mais aqui? Não consigo visualizar pelo celular. Acho que o webinar já não funciona no celular mesmo, não. Advogada, restaurante. Vou falar de advogado e restaurante, então. Em qualquer um desses dois negócios, vou até anotar aqui para não esquecer. Vamos aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui. Então, advogado e restaurante. Muito bem. Qualquer um desses dois negócios, escritório de advocacia ou restaurante, ele tem o que eu chamo de a arca das vendas. A arca das vendas são as 4 fases do processo de vendas: atrair,
relacionar-se, converter e acompanhar. Você atrai, relaciona, converte e acompanha. Nessas duas primeiras, isso aqui é a arca, tá? Nessa parte de cada arca, eu chamo de captação. Aqui é quando você atrai o cliente para o teu negócio. Esse C aqui é a conversão. Tá? Isso aqui é um funilzinho. Ó. E aqui é onde gera o dinheiro. Então, essas fases, atração, relacionamento, conversão e acompanhamento, elas existem em qualquer negócio. Pode ser no escritório de advocacia, pode ser num restaurante, pode ser numa empresa de software. Ou seja, para você vender mais no teu negócio, você tem essencialmente duas alternativas. Ou você converte mais, aumenta a boca desse... aumenta o tamanho do teu funil, né? E aí, automaticamente, você vai vender mais. Ou você converte mais. Você aumenta o buraco do teu funil. Aí, o ideal seria ter um tubinho aqui. O que entra, sai. Que aí você vende tudo que você consegue captar. Não é assim que funciona. E esses funis, eles ficam... A diferença daqui é o que você tem para investir. Então, eu digo para você que nesta parte do funil, na parte de cá do funil, na parte mais larga do funil, é o dinheiro que você está gastando em marketing. Quanto mais dinheiro você gasta em marketing, maior é a parte larga do funil. Mais gente entra. Então, por pressão, mais gente sai. Esse dinheiro daqui é o dinheiro que você gasta na conversão, no processo de conversão, no processo de vendas. Quanto maior essa parte, mais gente entra também. Então, um gráfico ilustrativo do que acontece em algumas empresas é o seguinte. Você tem, digamos que você tem aqui a captação e aqui você tem a conversão. Tá? Vou botar em dinheiro aqui e aqui vou botar a parte de cima do funil. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma captação muito alta, tá? E uma conversão muito baixa, então você gasta muito dinheiro, aqui você está investindo dinheiro, aqui é dinheiro que sai, aqui é dinheiro que entra. Tá? Então, quando você gasta muito dinheiro para atrair clientes e converte poucos, você está desperdiçando dinheiro. Eu chamo isso aqui de desperdício. Você está botando muito dinheiro e está vendendo pouco. Desperdício. Quando você bota muito dinheiro e converte muito, é crescimento. É o que a gente quer. Você bota dinheiro e converte. Quanto mais você põe, mais você converte. Numa proporção de 1 para 10, cada R$1.000 que você põe aqui, são R$10.000 de vendas. Então, quanto mais dinheiro eu colocar, mais eu estou crescendo e é assim que as empresas bombam. É o que eu chamo de maquininha de fazer dinheiro. Você cria uma maquininha de fazer dinheiro e não tem limite para o que você pode investir. O problema está aqui embaixo. O problema está na conversão baixa. Quando a conversão é baixa e você gasta muito dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que tem que aumentar a conversão. Quando a conversão é baixa, mesmo que você não gaste muito dinheiro, você tem que melhorar a conversão. E quando a tua conversão está boa, aí é que você começa a gastar dinheiro. Então, só vale a pena começar a gastar dinheiro em marketing quando o teu processo de conversão já está afinado. Se o teu processo de conversão não estiver bom, não adianta você gastar dinheiro para atrair gente. Não adianta você gastar dinheiro no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nas revistas, em jornais, no rádio, porque você não vai converter, vai jogar dinheiro fora. Então, o primeiro passo para você poder vender mais, para criar essa máquina de fazer dinheiro, é você criar um processo de conversão. Porque aí
você primeiro afina o teu processo de conversão, e à medida que você afinou o processo de conversão, você começa, botou R$1, tirou 2, botou 2, botou 4, botou 4, tirou 8. Daqui a pouco você está botando R$1 milhão, tirando R$2 milhões. É uma máquina de fazer dinheiro. Mas isso só funciona se o teu processo de conversão estiver legal. Aí você pergunta assim, bom, tá bom, e como é que eu faço para criar esse processo de conversão legal? A gente avalia o histórico de compras. A gente incentiva a difusão de melhores práticas. A gente cria métodos de análise e melhoria dos processos. Então, por exemplo, se você tem clientes que compram mais facilmente, cara, vamos investir nesses clientes. Se você descobriu eu descobri, por exemplo, que alguns clientes, se eu visitasse, né, eu conseguia ter uma taxa de conversão maior do que apenas trabalhando por telefone. Então, a visitação passou a fazer parte do meu processo de vendas. Eu descobri que se eu fizer lives como esta, explicando os conceitos... Ups! Caiu meu celular aqui. Vou ter que mudar aqui a parada. Então, vou ficar falando para lá porque o celular caiu, tá? Então, eu descobri que se eu avaliar, se eu fizer lives como essa e... Perdi as estribeiras aqui. E... Me perdi. Se eu fizer lives como essa e eu explicar os conceitos de seja lá o que for que eu estiver vendendo, a conversão é muito maior, porque as pessoas entendem a oferta, entendem do que eu estou falando. Então, passei a fazer lives. Toda semana tem uma live como essa aqui. Tá? Eu descobri que se eu criar um relacionamento com as pessoas, essas pessoas elas passam a confiar, porque elas me conhecem mais, e passam a indicar o meu nome, o meu produto e o meu serviço para outras pessoas. Então, eu criei canais de relacionamento. Todo dia, de segunda a sexta-feira, todo dia útil, de manhã, às 9h15 da manhã, durante meia horinha, eu me reúno com a confraria, que a gente está criando já uma irmandade, para falar sobre negócio. A gente chamou de café de negócio. Se tiver interesse, os detalhes estão lá no meu site. Então, tudo isso faz com que eu modifique o processo. Incentivar a difusão de melhores práticas também é um caminho. Se você tem vários atores nesse processo, o que a gente tem que fazer é identificar como é que cada um desses atores desempenha melhor as suas funções e criar modelos de incentivo para que eles queiram compartilhar com os demais essas suas atividades. Porque senão o cara não ganha nada. Um bom vendedor vai ensinar o outro a vender por quê? Se ele não ganha nada. Né? Agora, se você der uma comissão pelo resultado do grupo, por exemplo, aí esse cara vai ter um incentivo para ensinar os outros vendedores do seu grupo a vender melhor. Então, existem maneiras de você incentivar as melhores práticas. Se você não tem vendedores, por exemplo, no caso da Jaqueline, advogada, você pode se juntar com outros advogados e fazer um grupo de outros advogados em que vocês compartilhem melhores práticas, também criando um prêmio. Você pode criar, sei lá, quem tiver o melhor case não precisa pagar o almoço. Entendeu? E aí o melhor case é votado entre todos os outros. Cada um pode votar em algum case que não seja o seu, por exemplo. Né? Então, ou chama alguém que não vota, que não vota, esse cara escolhe. Enfim, tem várias maneiras de você incentivar as pessoas a difundir as boas práticas. No caso de restaurante, você pode fazer uma campanha com os garçons, por exemplo, e ver como é que esses garçons desempenham na hora de vender. Porque tem garçom que, na hora de oferecer o menu, diz: nós temos isso aqui, escolhe aí e me diz. Tem outro que diz assim: a gente está recomendando hoje o peixe com não sei o quê, que ele fica muito bom com vinho e tal. É o garçom que meio que promove a venda da casa. E aí você vê que tem um garçom que vende o dobro do outro, certo? Então, se você simplesmente falar para o cara ensinar os demais, ele não tem incentivo algum. Agora, se um prêmio sobre as comissões, por exemplo, for para aquele garçom trouxer as melhores práticas e explicar para os demais, então a gente faz isso lá na minha empresa, a gente faz isso numa reunião. Nós temos uma reunião, acho que é mensal, em que cada vendedor leva o seu case. Ele apresenta, ele tem 10 minutos para apresentar
a sua melhor prática. E no final da reunião, então, escolhe-se a melhor prática daquela reunião e o cara ganha o prêmio. E, seja como for, um terceiro movimento para você encontrar o melhor processo é criar um método de análise e melhoria do processo. Os processos não são ganhos de tacada. Isso aqui, por exemplo, eu estou penando para conseguir fazer a transmissão no YouTube ao mesmo tempo que eu faço no Instagram e tudo mais. Toda semana eu trago alguma coisa nova. Só estou errando aqui, falha aqui. Outro dia eu fiquei sem a plataforma. Então, mas em algum momento eu vou acertar. Eu estou melhorando, a cada semana eu já estou conseguindo. Agora, por exemplo, eu estou conseguindo transmitir nos dois lugares. Então, isso chama-se aprender com as falhas. Se você cria um diário ou um momentum, né, que eu chamo, né, de aprendizagem contínua, não tem como você não melhorar, porque você aprende, cada vez que você falha, você aprende, nem que você tenha que tentar 100 vezes, na 100ª você entende como é que funciona. Tá? Então, esse é o processo. Então, resumindo aqui essa parte, você pode investir em marketing para trazer mais clientes, mas nada disso funciona se você não melhorar o teu processo de conversão. Então, o primeiro e mais importante passo para você vender mais é você implementar, é você melhorar o teu processo de conversão. E isso não custa dinheiro. Você não precisa investir um centavo a mais para você administrar e melhorar ajustar o teu processo de conversão. O segundo item aqui é por que agora, né? Por que agora, no meio da pandemia, é quando eu tenho que investir para melhorar esse meu processo de conversão? Porque na medida que eu encontro o processo de conversão, eu boto o dinheiro na maquininha de marketing e começo a vender mais, porque o processo de conversão está afinado. E eu te digo, porque agora a gente pode errar com muito mais tranquilidade. Primeiro, porque as pessoas estão mais compreensivas, sabe que está todo mundo em dificuldade. Segundo, que tem muito menos gente, muito menos concorrente, muito menos cliente. Então dá para você testar sem comprometer o negócio, porque a gente não está no normal, a gente está num movimento reduzido. E terceiro, porque agora está muito mais visível quem dá certo e quem não dá. Veja bem, em qualquer negócio, você tem normalmente uma curva mais ou menos assim, em que tem uns 20% aqui que dão muito certo. Tem 20% que são os caras que você vê na revista Exame, que você vê são os unicórnios, né? E esses 20% também tem um 80-20 ali dentro. Tem 5% desses 20% que são os muito bons e 15% que são os bons. Mas, assim, grosso modo, 20% são empresas boas, que dão certo, que estão corretas. Tem 60% aqui no meio, que é a barriga da curva de Gauss, que está ali nadando contra a corrente. O cara trabalha e fica sempre no mesmo lugar. Ele vende almoço para pagar o jantar. Esse ano está igual ao ano passado. Empresas que ficam anos a fio sem um crescimento mensurável. Isso acontece muito com as franquias, por exemplo, porque as franquias são planejadas para ficarem nessa posição. Você não vê uma franquia de um shopping, por exemplo, um restaurante em shopping, que seja o dobro, que tenha crescido para o dobro do ano passado. Não pode. O cara pode até abrir outra franquia, mas é outro negócio que ele está abrindo. Aquele negócio ali, ele está planejado para ficar daquele tamanho. Então, são essas empresas que ficam anos e estão ali sempre no mesmo lugar. Cresce 10%, decresce 10%, tem um probleminha aqui, aí tem uma vantagem a colar. Que são empresas que eu chamo de nadar contra a corrente. A corrente está vindo para cá, eu nado para lá, então eu estou fazendo um esforço danado para ficar no mesmo lugar. E tem outros 20% que são os que falham mesmo. A galera que tá ruim, que vai fechar, que não vai sobreviver à crise. O que acontece é que a gente consegue ver com clareza, agora, na pandemia, quem são os 20% que estão bem. Porque esses caras aqui estão fechando e esses caras aqui estão reclamando. Então, este é o momento de você se espelhar em quem merece ser espelhado. Porque o que acontece com a maioria das empresas, dos empresários, dos autônomos, dos profissionais, é o seguinte: a galera segue o que todo mundo faz. Ah, todo mundo está fazendo isto.
Todo mundo vende no iFood, todo mundo faz panfletagem, todo mundo vende no cartão, todo mundo parcela só em 3 vezes. Esse todo mundo que as pessoas se espelham incluem os 80% da galera que não vai resistir. Inclui os 80% da base da pirâmide. E não são esses que você quer. Você quer seguir o todo mundo dos 20% que estão no topo. E agora, durante a crise, é muito mais fácil identificar quem são esses caras. Tem três erros comuns no marketing das empresas que eu costumo ver com muita frequência. O primeiro, que eu chamo de armadilhas, né? Que diz assim, quanto mais gente, melhor. Vamos vender para todo mundo. É querer agradar a todos. Cara, isso é um erro grave no marketing. É você vender para o público errado. Tem 3 erros no marketing. É vender para o público errado, vender com a oferta errada ou vender na mídia errada. São os 3. São 3 erros, 3 pecados capitais. Então, vender para o público errado significa que você quer agradar todo mundo. Isso é ruim. Você quer ver um negócio? Hotel, por exemplo. Né? Ou restaurante. Vou pegar restaurante, que tem um exemplo aqui. Tá? Existem clientes que vão lá só para comer o prato do dia. O cara chega lá, eu quero só o prato executivo, não como sobremesa, não tomo vinho, não como entrada. Vou lá, prato principal executivo do dia, se forem 2 pessoas, divide em 2, faz meio para cada um e vai embora. Esse cara ocupou tua mesa, ocupou teu empregado, ocupou tua cozinha e vai te render o mínimo possível. É o mínimo. É o lucro sobre o prato executivo. Tem um outro tipo de cliente que vai lá e ocupa o mesmo lugar na mesa, o mesmo vendedor, o mesmo espaço na cozinha, só que ele pede entrada, pede um vinho, pede um prato principal não do executivo, pede uma sobremesa, depois ainda pede um licor. Mesmo espaço ocupado, mesma mesa, mesmo garçom, mesmo espaço na cozinha, um cliente deixa 3, 4 vezes mais de lucro do que o primeiro. Aí, o que os restaurantes fazem? Como todo mundo faz, bota prato executivo, não bota couvert, não oferece vinho. Não é esse cliente que você quer. Então, dá para ou sim, ou você quer esse cliente, mas então muda o processo. Em vez de ter um garçom que vai lá, carta de vinho, toda essa mise-en-scène que tem no restaurante, transforma aquilo num prato executivo. É restaurante executivo. Chega lá, tem 3 opções de cardápio, chego lá, vou botando, o garçom já sai da cozinha com os pratos, vai vendo quem quer o quê. Aí você faz o quê? Você ganha 3 vezes mais por causa da rotatividade. O cara vai lá, come e vai embora, vem outro, come e vai embora, vem outro, come e vai embora. Agora, se você adotar o modelo de restaurante gourmet, de ir lá, entregar o menu, oferecer o negócio, trazer a conta, etc e tal, você vai ocupar aquela mesa no mesmo período de tempo que ocuparia para um cara que vai pedir o prato completo, vamos chamar assim. Então, se quiser vender para executivo, beleza, vende executivo. Paga na entrada, escolhe o menu fixo, que é para ser rápido, para você girar. Que aí, em vez de você fazer 2 turnos no almoço, faz 3, faz 4. Aí você consegue ganhar mais dinheiro. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não importa se você opta por vender no teu restaurante comida gourmet ou se você opta por vender prato rápido, prato executivo. Mas não dá para vender para todo mundo. Escolhe um. Que aí você vai ajustar o teu processo a esse que você escolheu. Esse vai ser o teu cliente ideal. Aí, pelo contrário, se eu ajustei o processo, o cara vem e paga na frente, que aí já não ocupa tempo depois pedindo conta, já pagou ali, já está incluído o prato executivo e uma bebida. Entendeu? Aí o cara senta na mesa, pode escolher opção 1, 2 ou 3, peixe ou carne. Entendeu? Peixe, carne ou massa. E aí o garçom já sai com aquilo pronto da cozinha, é uma linha de produção. Vai entregando ali, pum, saiu. Aí você consegue. Então, o cara que chega lá, que quer pedir vinho, que quer pedir sobremesa, ele vai te atrapalhar mais do que ajudar. Você não quer esse cara. Então, o que você faz? Você não vende vinho, não vende sobremesa, por exemplo.
tá bom? Estou chegando nos limites aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o cliente ideal para um tipo de restaurante não é o cliente ideal para outro. A armadilha aqui é a gente querer absorver todo mundo. Ah, não vou perder vendas. Você está perdendo produtividade. Porque se você encontrar a maquininha de vendas com prato rápido, ou se encontrar a maquininha de vendas com prato gourmet, depois o céu é o limite. Aí que você encontrou o processo de conversão, aí você vai investir em trazer mais desse tipo de cliente. Não é de qualquer tipo de cliente, é desse tipo de cliente que você quer mais. A segunda questão, a segunda armadilha é vender errado, vender para o público errado. Vender aquele cara que diz assim, quanto mais barato, melhor. Não é. Às vezes o mais barato deprecia o teu mercado. Vou pegar o caso do advogado. Um advogado que cobra muito barato, muito mais barato que os concorrentes, por exemplo, ele acaba tendo a percepção de qualidade do seu trabalho vinculada ao preço dos honorários. É preferível você cobrar mais para menos clientes do que menos para mais clientes, porque senão você tem um limite de serviço que você pode prestar como advogado, e aí o que acontece é que você perde, eu chamo de custo de oportunidade. Vou te dar um exemplo de uma empresa que eu tinha sociedade, até muito recentemente, e a gente participava de feiras. E essas feiras, isso veio a partir de um caso meu, inclusive. A gente participava das feiras e a gente participava de feiras de Sebrae, de associação, sempre em estandes comunitários, porque era mais barato. Então, as pessoas entravam no estande e queriam negociar o produto achando que era uma startup, que era um negócio barato. Por quê? Porque estava no estande do Sebrae. Então, isso traz a percepção de qualidade associada. Não desmerecendo o Sebrae, às vezes é melhor você estar lá do que não estar, entendeu? Mas existem outras estratégias que permitem a você se posicionar de uma maneira mais high level, mais alto nível, e com isso cobrar mais. E o terceiro erro é você vender nas mídias erradas. Às vezes, eu fiz muito isso nos primórdios, que eu fazia trocas, eu fazia permutas. Então, onde saísse, melhor. Aí nós descobrimos, por exemplo, que quando saía artigo nos jornais populares, aquilo desmerecia a nossa marca. Então, não interessa hoje sair num jornal popular. Se o cara me liga do jornal O Povo, por exemplo, eu passo. Por quê? Não quero a minha marca associada com o produto popular. Já o supermercado Guanabara, se sair num jornal de elite, vai desmerecer a marca dele, vai dizer que isso é marca de rico, quando ele quer se posicionar como um supermercado popular. Então, as mídias adequadas também são importantes. Não é em qualquer lugar, não é quanto mais divulgação, melhor. Tá? E a maneira de você identificar a mídia adequada também é um processo. Você identifica, a partir dos teus clientes, como é que essa mídia, que mídias eles vêm. Eu, por exemplo, eu tenho ferramentas que eu implemento, em todos os negócios que eu entro, eu tenho ferramentas que acompanham aquele cliente. Hoje você consegue, pela internet, ver quais são os sites que os clientes acompanham, quais são os periódicos que eles leem, né? É um verdadeiro Big Brother, cara, mas você consegue ver o que cada um dos teus clientes está acompanhando em termos de comunicação. E aí você depois juntar os pontos. Vamos ver quais são os clientes que mais rendem, quais são as mídias que eles acompanham, é nessas mídias que eu vou divulgar o meu negócio. É juntar os pontos. Então, usando essas ferramentas, a gente consegue acompanhar o que eu chamo de jornada do cliente, e já entrando aqui no quarto e último ponto que eu queria passar hoje, que é o mapa da prosperidade, que eu chamo de mapa da prosperidade. Mapa da prosperidade, como eu disse no início, tem dois passos, né? dois pontos. Tem o ponto inicial, que é a captação, e tem o ponto final, que é a conversão. Então, o ponto do meio, né, que não tem final. O final é acompanhamento contínuo. Então, no quesito captação, eu tenho 4 passos nesse mapa da prosperidade
que eu já vou te dar, que é o que eu faço na mentoria. O que eu ajudo a fazer as empresas na mentoria é exatamente isso. Então, já estou te passando aqui o mapa da mina, você não precisa de mim para implementar. Primeiro passo, identifique quem é seu cliente ideal. Isso você pode fazer pelo histórico das vendas ou por uma análise técnica, juntando. O histórico das vendas é mole, você vai nas vendas que você já fez e vê o que tem em comum nesses clientes que compraram de você. A análise técnica é um pouco mais complicada, mas também não é bicho de sete cabeças. Na análise técnica, você pega, analisa, bota um estagiário, por exemplo, para analisar, entrar no site, ou entrar no LinkedIn, ou entrar, enfim, nas mídias sociais de cada cliente que comprou de você. E procura essas características e faz um mapa mesmo. Então você vai ver, por exemplo, você vai botar as variáveis, tá? Você vai botar gênero, é homem ou mulher? Idade, pode botar por faixas, até 30, de 30 a 60, mais de 60. Localização, se o cara mora no bairro XYZ. Então você vai botando todas as características, periódicos que ele lê e tal. Então você vai botando todas as características que aparecem nas redes sociais. Se é casado, se não é, se tem filhos, se não tem. Quais são os esportes que ele gosta. Então você bota alguém, toda vez que você vender para um cliente, que você diz, pô, eu quero mais desses caras aqui, né? O cara que disse esse aqui, eu quero mais desse. Não quero aquele outro, não, eu quero desse aqui. Esse é meu cliente mais legal, mais interessante. Então, pega os dados dele, com o nome dele, você já vai na mídia social e já começa a pegar dados. Hoje tem empresas que se especializam nisso. Tem empresas que se especializam em capturar dados de clientes a partir das redes sociais para você poder customizar campanhas de marketing. Mas você pode fazer isso por conta própria. Eu tenho algumas ferramentas que eu implemento, inclusive, nos meus mentorados, mas que você pode fazer com a planilha Excel. Então, o importante aqui é você acompanhar para identificar quem é o teu cliente ideal. Quais são as características desse cliente ideal. Segundo, identifica desses clientes ideais o que eles valorizam em você, no teu negócio. Por que eles compraram de você em vez de comprar do concorrente? Isso você pode fazer perguntando para eles, você pode fazer se relacionando com eles, ou você pode fazer criando pesquisas de satisfação, que ele mesmo diz o que foi bom e o que é ruim no teu mercado. Ou, novamente, análise técnica. Vamos ver o que esse cara está falando de você nas mídias sociais. Ah, eu comprei do Cláudio porque o Cláudio apareceu de camisa preta hoje. Que as pessoas falam isso. Elas dizem o porquê. Porque sim e por que não. Então, se você acompanha esse cara na rede social e coloca alertas, tem robôs que procuram informações das pessoas. Então, você pode botar o alerta das pessoas e o robô ele te fala, ó, toda vez que alguém mencionar a palavra-chave, fulano de tal, por exemplo, ele te avisa. E aí você bota alguém para pegar essas informações e botar numa planilha. Você faz isso durante um determinado período de tempo. Normalmente eu faço isso durante 30 a 90 dias, dependendo do volume que a empresa tem. E aí a gente vai analisando isso, vai melhorando essas características. No final, a gente tem um mapa mesmo, desenhado, né, de quais são as características do nosso cliente ideal. É um verdadeiro infográfico do que é o nosso cliente ideal. E aí o passo seguinte é ajustar a sua comunicação para destacar essas características. Não precisa gastar um centavo a mais. É exatamente o que você faz hoje. Só que ajustando o conteúdo e as imagens e os títulos para se adequar àquilo que o cliente ideal mais valoriza. E o quarto passo dessa fase é ajustar, é redirecionar todo investimento em comunicação para esse cliente ideal. Se você descobriu que o teu cliente ideal são mulheres de 30 anos, esquece o resto. Toda a nossa comunicação agora vai para mulheres de 30 anos. Eu vou falar coisas que as mulheres de 30 anos escutem, eu vou falar no feminino, você descuidar, vou botar uma peruca aqui para poder criar uma identificação com as mulheres de 30 anos. Porque esse é o teu público ideal. Se aparecer uma mulher de 60, ou uma mulher de 15, ou um homem de 25, são bem-vindos, mas eles não são teu cliente ideal. Pode até atrapalhar.
Se você criar um grupo de apoio de mulheres de 30 e aparecer um homem de 40, vai atrapalhar, entendeu? É que nem o cara que quer tomar vinho e sobremesa num restaurante que você quer despachar o cara rápido. O segundo passo desse processo de conversão, desse processo do caminho do mapa da prosperidade, é a conversão. Então, você trouxe gente para dentro de casa, agora temos que convertê-los em clientes. Uma coisa é prospect, estou interessado, vim ver aqui qual é, sou curioso. Outra coisa é o cara deixar o dinheiro no teu caixa. Então, para isso, você tem também 4 passos. Primeiro, e mais importante, é desenhar a jornada de compra. É identificar quais são os pontos de contato desse cliente ao longo da jornada, desde o momento em que ele descobre que tem um problema e que você pode ser a solução, até o momento em que ele saca o cheque e assina. Isso é uma jornada. O cara primeiro, sei lá, conversa com amigos, depois vai no computador procura no Google, depois vai no Reclame Aqui para ver se você tem muitas reclamações, depois ele pede uma demonstração, depois ele vai visitar o teu restaurante. Eu não sei qual é a jornada do teu cliente, mas você pode descobrir com alguma facilidade perguntando para ele, né? Descobrindo quais foram os passos que ele adotou antes de cair no teu restaurante, por exemplo. Depois que você fez esse mapinha, né, de qual é a jornada desde o momento que ele decidiu comer, por exemplo, no caso de restaurante, desde o momento que ele decidiu comer até o momento que ele decidiu escolher qual é o restaurante, comprou contigo o restaurante, desde um momento até o outro, o que aconteceu? Aí ele ligou para os amigos para ver onde eles iam almoçar. Aí ele pegou o carro e estacionou no shopping. Aí ele procurou ali na praça de alimentação qual era o restaurante, viu o menu. Ele parou no menu para ver qual era o menu do dia. Eu não sei, tem pontos de contato. Uma vez que você identificou esses pontos de contato, o próximo passo é identificar quem são os atores que estão presentes em cada etapa, em cada cena, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o cara, no caso do restaurante, decidiu almoçar ou jantar. Então, o primeiro passo, digamos, você que vai desenhar a tua jornada, mas digamos que seja ele entrar na internet, fazer um Google para ver quais são os restaurantes, ou no TripAdvisor lá, ou entrar no TripAdvisor para ver quais são os restaurantes recomendados daqui. Então, você tem um primeiro ponto de contato, que é o TripAdvisor. Depois ele vai ali e vê o menu na porta do restaurante. Um segundo ponto de contato, que é antes dele entrar. Depois ele entra, e aí você já atraiu o cara, né? Então, depois tem um contato com o garçom. E, finalmente, tem um contato com o cozinheiro, que é a comida. Não é isso? Então, tem os pontos de contato. Depois tem o contato com a conta. Então, são 5 pontos de contato aí que você tem que considerar nessa jornada de compra do cliente. Os mais importantes parecem ser os 2 primeiros, que é quando eu trago o cara para dentro, mas o que vai te gerar mais retorno no médio prazo são os 3 últimos, que é o que vai fazer o cara voltar sem ter esse investimento em marketing no TripAdvisor ou no menu. Ele já te conhece e já quer comer lá. Então, identificamos quem são os atores. Agora vamos ver quem são os atores em cada... Quem é que rende mais? Por exemplo, nós temos uma etapa ali que é a pesquisa. Então, você tem o TripAdvisor, você tem o Chefs Club, você tem o Google. São vários atores nesta fase de pesquisa anterior à escolha do restaurante. Tá bem? Então, vamos ver qual desses 3 desempenha melhor. Porque se eu vou ter que botar dinheiro para aparecer, vamos botar dinheiro onde o retorno seja maior. Então, se eu botar R$10 no Chefs Club, R$10 no TripAdvisor e R$10 no Google, qual traz mais clientes? É isso que você tem que ver. E você pode fazer isso pesquisando, tá? Pesquisando o que aconteceu na prática. Depois vamos ver quem está presente ali. Então, por exemplo, no ponto de contato menu, você pode fazer experiências. Botar um menu maior, um menu menor, um menu rosinho, um menu azulzinho, um menu em cima da bancada, um menu do lado da porta, um menu mais caro, mais barato, com uma letra maior, com uma letra menor. Você pode fazer testes
naquele menu que fica na porta para ver qual traz mais clientes. Você faz durante uma semana cada coisa, durante um dia cada coisa. Né? O ideal é fazer por semana, porque normalmente os restaurantes têm o prato do dia, então você repete aquilo. O outro ponto de contato é o garçom. Então você tem garçons que desempenham melhor do que outros. Você tem garçom que o ticket médio dele é 20% mais do que o outro garçom. Pô, então vamos sentar com esse garçom e ver o que a gente faz, o que ele faz de diferente dos demais. Acompanha ele, fica monitorando. Ele conversa mais, ele conversa menos, ele sugere mais, ele sugere menos, ele está com sorriso, ele não está com sorriso, enfim. Analisa o que está acontecendo com esses caras. Aí é observação mesmo. Eu, quando faço mentoria, eu proponho mesmo contratar um estagiário para ficar de olheiro, de observador. Chama o primo do sobrinho do porteiro para ficar uma semana ali, identificando. Depois a gente apresenta um relatório, o que cada garçom fez de diferente. Né? E aí a gente descobre quais são os garçons que tiveram mais resultado. E o quarto passo é, uma vez que você descobriu quem são, quais são os pontos de contato e quais os métodos, né, os atores que melhor desempenham em cada ponto de contato da jornada, aí a gente estabelece uma rotina para melhoria de processos através de reuniões de resultados, através de workshops, né, capacitação e treinamento, ou gincanas, por exemplo, de produtividade, para você incentivar as pessoas a quererem transmitir os seus conhecimentos. Então, são essas 8 etapas, esses 8 passos que eu chamo de mapa da prosperidade. Identifica o cliente ideal através da análise do histórico, através da análise técnica, por exemplo, das mídias sociais. Identifica o que esses clientes valorizam em você, por que eles compraram de você em vez do concorrente. Ajusta a comunicação para destacar essas características e passa a redirecionar todo o teu esforço de comunicação para esse tipo de cliente com essas características. Passo número 5, desenha um mapa da jornada de compra, mapa da jornada de cliente, identifica os pontos de contato ao longo dessa jornada. Depois que você souber os pontos de contato, vê quais são os atores que entram em cada marco, né, em cada checkpoint, que a gente chama lá dentro, cria um sistema de difusão de melhores práticas e estabelece uma rotina para melhoria de processo. Esse, em princípio, é o mapa da mina. Eu quero terminar aqui com uma história que aconteceu comigo quando eu montei uma das empresas que eu tenho até hoje, chamada Seller. A Seller é uma empresa que se especializa em vendas. Então, na época, nós terceirizávamos as vendas das empresas. E aí, eu tenho um case, que é o case das indústrias Collector, que faz a Juice Machine, uma máquina de suco de laranja, aquela que você bota a laranja por cima, a máquina corta e sai o suco de laranja pronto lá embaixo. Então, eles vendiam ali, na época, eles vendiam coisa de 2, 3 máquinas por mês, e tinha uma indústria, tem ainda uma indústria, que vendia essas máquinas nessa proporção, era uma fabricação meio que artesanal. Aí eles contrataram a gente e eu botei 3 vendedores. Eu acredito no número 3, acho que é um número legal. Então, eu prefiro ter 3 vendedores vendendo 1/3 cada um do que um vendedor vendendo inteiro. Eu gasto um pouquinho mais no fixo, mas eu consigo criar uma concorrência sadia, eu não fico na mão de um cara só, eu consigo analisar desempenho e, principalmente, eu consigo pegar o melhor de cada um para melhorar os 3. E eu acreditava no crescimento. Então, começamos com uma equipe de 3 vendedores. Nós recebíamos cerca de 100 contatos por mês e tínhamos uma conversão de aproximadamente 10%. E aí começa a parte técnica. Eu tinha 3 vendedores, um era responsável por 50% das vendas. Tinha um cara, uma menina, na verdade, que vendia 50%. Ela vendia 5 máquinas por mês, na média. O outro vendia 3 e o outro vendia 2. Então, eu tinha esses 3 vendedores nitidamente. Cada um tinha uma competência. Se fosse hoje, eu teria transformado essa equipe numa linha de montagem, mas na época cada um fazia de tudo. Então, mas ficou muito nítido o que eles faziam. Outra coisa, o que nós fazíamos para captar os clientes? Nós participávamos de feiras. Então, eu fui testando modelos, e esse é o caso que eu contei para você do Sebrae. Nós participávamos, na época, de 6 feiras regionais do Sebrae. Tinha uma em cada local. Tinha uma aqui, uma na Bahia, uma em São Paulo, outra no interior de São Paulo, outra no norte, lá em Belém.
Então, nós participávamos dessas feiras do Sebrae, que era a maneira de captar os clientes, de fazer a divulgação, principalmente para os representantes locais. Só que cada feira dessa custava transporte, custava estadia, né? E, principalmente, nos posicionava como uma empresa Sebrae, pequena empresa, né? Que nós éramos, mas não precisava mostrar isso, porque os clientes grandes, por exemplo, supermercados, não confiavam muito na gente ali. Então, a gente vendia mais para o mercadinho pequeno. Uma das coisas que nós fizemos que deu muito certo foi acabar com as feiras do Sebrae, com as feiras regionais, e passamos a participar da Abras. A Abras é a maior feira de alimentícios. Então, nós tínhamos um stand nosso próprio na Abras, um stand modesto, mas era um stand nosso e numa área nobre. Tá? E ali a gente passou, e um evento só. Então, passamos a concentrar, gastamos a mesma coisa, tá? Mesmo custo, mesmo investimento, só que concentrado numa única feira. Então, eu podia fazer bonito. Eu conseguia ter um stand que fazia charme, que fazia gosto, com as máquinas lá. Teve uma que a gente botou uma máquina gigante ali, que o troço parecia suco de laranja. Ficou muito legal. Então, chamava atenção. Então, a gente se posicionou de uma maneira diferente. E, olha, nós vendemos 3 vezes mais do que em todas as feiras regionais anteriores. Então, você vê, a simples mudança, o simples ajuste de investimento, em vez de fazer feirinha regional, que tinha um inconveniente de custar mais caro, porque você tem o custo acessório, não é o custo da feira. É a passagem, estadia, é localização, é montar estande, etc. E, principalmente, o custo do posicionamento ruim, da gente se posicionar de maneira ineficiente. Peguei esse dinheiro e investi numa única feira, mas estando presente, né, como mando figurino. E a gente triplicou o número de clientes que entrou na média do ano. Tá? Aí nós criamos uma gincana para quem trouxesse o melhor case. Eu tinha uns 3 vendedores, todos os outros funcionários eram juízes, e aí cada vendedor trazia o seu case, apresentava a sua metodologia, né, a sua ferramenta, a sua fórmula de trabalho, e aí os outros, então, descobriam, votavam na melhor ferramenta. E aí o que aconteceu é que eu passei também a reestruturar as comissões. Passei a dar 30% da comissão geral para todo mundo, desde que atingisse a meta. Depois, quando a gente cresceu, eu contratei um 4º vendedor, e aí separei em 2 grupos. Nós tínhamos 2 times de 2 vendedores, e aí o time que ganhasse é que ganhava mais. Então, o que acontecia? Eu tinha um vendedor sênior e um vendedor júnior em cada time. Eu botava esse cara de 50, não com um de 30, mas com um de 20. Então, um ensinava para o outro, e aí eu conseguia fazer eu chamo de concorrência sadia, mas fazer com que um ensinasse para o outro as boas técnicas. Bom, fazendo a história curta, em um ano, o tempo de entrega, nós fomos contratados pela Collector, começamos a fazer as vendas. Em um ano, o nosso prazo de entrega, que começou sendo um prazo de entrega de 15 dias, no início ele tinha até estoque, tinha pronta entrega. Né? Depois a gente passou a entregar com 15 dias, muito rapidamente, que a gente passou de 2 para 10 máquinas. Só que aí a gente consumia, esse era o volume máximo de máquinas que ele conseguia produzir com a estrutura que ele tinha. Ele estava ocioso, em 80%. A gente, muito rapidamente, ocupou essa ociosidade. Nós quadruplicamos as vendas em 2 meses. Só que aí, depois, ele começou a aumentar o prazo de entrega. Então, olha, quando nós rescindimos o contrato, porque não tinha mais como vender, porque não estava conseguindo entregar, o prazo de entrega estava em 6 meses. Então, você vê, quando a gente começou a trabalhar, prazo de entrega era imediato, entregava em 2, 3 dias, passou para 15 dias quando complementou a capacidade de produção, e aí, quando a gente chegou à conclusão de que não dava para continuar, o prazo já estava em 6 meses, ele estava com produção para 6 meses já tomada. Aí foi uma decisão estratégica, ele não quis crescer com a indústria, preferiu ampliar o prazo de entrega, e foi esse o fator que fez a gente desistir, né, sair desmontar o contrato, porque o objetivo meu aqui é crescer, ainda mais antes, né, isso aconteceu já há algum tempo. Então, assim, mas porque se você tem uma máquina de fazer dinheiro, já sabe que você tem como atrair clientes e tem como convertê-los, vamos ampliar
o processo de produção. Em vez de vamos produzir 20 máquinas, vamos produzir 30, vamos produzir 40. Não precisa ampliar o prazo de entrega indefinidamente para se manter como está. Mas isso é uma história para te contar como esse modelo funciona. É esse resultado que você pode esperar. É esse resultado que você pode esperar desse processo de trabalho. Ok, então, muito bem. Agora, eu sei que saber o que fazer e fazer são duas coisas bem distintas. Então, eu decidi ajudar algumas pessoas a implementar esse processo na prática. Eu estou disposto a dar mentoria personalizada para pessoas que queiram implementar. O processo é esse, não tem nenhuma mágica mais. É isso que eu falei. Então, o conteúdo está aí. O conhecimento está aí, você pode fazer sozinho. Se você quiser minha ajuda, eu vou montar uma turma nos próximos 15 dias. Vou montar uma turma pequena, porque eu vou acompanhar pessoalmente essa implementação. Então, não sei se vão ser 5, 6, 7, vou ver como é que eu desempenho aqui, mas vai ser um número pequeno, vai ser um número de unidades. E por isso eu criei um formulário de pré-seleção. Não vou conseguir mentorar todo mundo. Então, como eu não vou conseguir acompanhar todo mundo, eu vou ter que entender um pouco melhor a situação de cada um. Eu vou pegar só aqueles que eu acho que eu posso trazer resultado mesmo. Então, se você quiser aplicar, entra lá em claudionazajon.com.br/mentoria e preenche os dados. Eu vou repetir o link aqui no final, não se preocupe em anotar. Mas então, você entra lá, você vai ser direcionado para um formulário, você preenche os dados, vai levar 5 minutos, eu vou analisar as respostas e vou ver. Quem der liga, se der liga, eu vou mandar um convite para você entrar no grupo. Agora vamos lá. É um grupo pago, não vai ser uma mentoria gratuita. Tá? Eu descobri, vou contar já, mas eu descobri que o de graça não funciona. Ainda mais que eu tenho um grupo limitado. Então eu vou ajudar quem realmente está afim de trazer resultado. É um grupo pago, mas você só fica enquanto trouxer resultado. Enquanto o resultado compensar o investimento. Se você não estiver botando 1 e tirando 2, o troço não funciona. Porque é um processo personalizado. Eu vou montar uma maquininha de fazer dinheiro para o teu negócio. Então, se você tem restaurante, eu vou montar a tua maquininha de restaurante. Se você tem um escritório de advocacia, eu vou montar uma maquininha de escritório de advocacia. Nós vamos juntos fazer esse teu negócio render. Então, se render, você continua. Se não render, você sai. Tá? Então, o investimento é proporcional ao retorno que você vai ter. Para você ter uma ideia, a primeira ação que eu vou fazer contigo é uma sessão estratégica individual, na qual você e eu vamos estabelecer o caminho. Onde você está, onde você quer chegar, quais são as estratégias possíveis para chegar lá. Isso nós vamos fazer, vai ser uma sessão individual. Quer dizer, eventualmente você pode vir com o teu sócio, tua sócia, se você tiver, e a gente vai trabalhar. Mas vai ser eu e você, não vai ter nenhuma outra empresa nessa sessão estratégica. Porque ela é para montar o teu mapa da mina. Ok? Então, no final dessa sessão, a gente vai ter o teu mapa estratégico. A tua estratégia. O passo a passo para você levar o teu negócio para o próximo nível. E tem mais. Se no final dessa sessão estratégica, dessa primeira sessão, você já não achar que o investimento valeu cada centavo, se você não ficar 100% empolgado com o plano de ação que a gente vai construir juntos, você fica com ele de presente e eu devolvo o teu dinheiro, cada centavo, sem perguntas. Tá? Que aí você implementa o plano de ação por tua conta. Então você não tem nada a perder. Tá? Agora, se você gostar do plano de ação e gostar da minha interação, acho que eu tenho mais agregado que apenas te passar o plano de ação, você continua e eu vou passar a te ajudar a levar esse projeto adiante. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai funcionar essa mentoria? Eu vou formar um grupo, pode ser que eu tenha mais de um grupo, mas em princípio vou ter um grupo que eu vou selecionar agora para os formulários, e nós vamos nos encontrar semanalmente para compartilhar estratégias, melhores práticas e estudos de casos. Então não haverá concorrentes, mas haverá empresas complementares. Então, nesses encontros semanais, eles vão durar em torno de 2 horas e vão ser online. Você pode trazer teu sócio se você quiser, mas só para sócios. É encontro de alto nível. Então vamos ser as poucas empresas do grupo, sócios ou principais executivos, e nós vamos trabalhar as melhores práticas. Às vezes eu trago um palestrante, a gente vai falar de estratégias. Toda semana eu vou trazer uma estratégia nova e principalmente vamos tirar dúvidas. É que eu vou te ajudar a implementar esse teu plano de ação. Tá bom? Eu vou ter os entregáveis, vou te mandar na véspera, olha, pelo mapa de ação aqui,
você tinha que fazer tal e tal coisa, vai se preparando aí, tá? E aí, se você tiver alguma dificuldade, eu já te resolvo naquela reunião. Além disso, além das reuniões semanais que nós vamos ter, uma vez por trimestre, nós vamos fazer uma reunião de imersão. A cada 3 meses, nós vamos fazer uma reunião. Por enquanto vai ser online, mas assim que a pandemia acabar, vai ser presencial. Antigamente, nas turmas anteriores, eu fechava um hotel, né, aqui na Barra da Tijuca, uma vez eu fiz em Búzios, a gente fecha um dia para a gente trabalhar a imersão. Nessa imersão, por enquanto vai ser online, vou fazer no Zoom, no Meet. Mas depois a gente vai fazer uma imersão presencial. E você pode trazer seus sócios também, mas aí, se for presencial, tem uma pequena taxa para cobrir os custos. Porque aí tem custos de participação mesmo, tá? Mas é pouca coisa, sabe? R$100, tá? Não é... E se você quiser trazer o sócio, a primeira pessoa está incluída no preço. Nessas imersões, eu costumo trazer especialistas também. Normalmente eu começo com uma palestra, eu separo essa imersão, tem 2 partes também. Tem uma parte de aprendizagem e tem uma parte de ajuste. Então, na parte de aprendizagem, eu trago especialistas, eu faço palestras, eu dou aula, né? Eu falo sobre coisas que têm a ver com o impacto daquele momento específico. E na outra parte dessa imersão, cada um apresenta o seu case e a gente faz essa gincana de ganhar prêmio quem faz o melhor case, coisas do tipo. Tá? Normalmente o cara que tem o melhor case não paga o almoço, por exemplo. Bom, além disso, além da imersão presencial e das reuniões semanais, eu vou botar você num grupo exclusivo de WhatsApp para mentorandos. São poucas pessoas, é um grupo de WhatsApp de interação, não é de 2 vias, você fala, eu falo, todo mundo posta, tá? E a gente troca mensagens, alertas e comunicados sempre que precisar. Não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, não é para mandar vídeo do Bolsonaro, não é para mandar figurinha de Natal, é um grupo de negócios. Mas dá para falar de coisas relacionadas. Tá? É um grupo, é uma espécie de irmandade, é uma confraria mesmo. Nós vamos ser um grupo pequeno, 8, 10 pessoas, no qual a gente vai trocar confidências até. Tá bom? Então, esse é o grupo de WhatsApp. Como bônus adicional, eu vou liberar 2 cursos gravados em vídeo que você já pode começar a fazer imediatamente, logo depois da sessão estratégica. No primeiro, eu vou mostrar 10 estratégias. Aí, voltei. No primeiro curso, eu vou mostrar 10 estratégias para reduzir custos na sua empresa. Então, só esse curso já paga o teu investimento. Eu tenho gente que economizou 5, 6 mil reais logo de tacada e depois continua economizando isso por mês. Então, eu vou te dar um curso de de 10 estratégias para reduzir custos na tua empresa, pode implementar imediatamente. O segundo, eu vou mostrar esse processo todo da Arca das Vendas exatamente como é. Então, eu vou explicar os conceitos da Arca das Vendas, vou mostrar em detalhes o passo a passo para implementar cada um. Esses são cursos em vídeo que você pode usar e ver quando quiser, até no teu celular, e depois você tira as dúvidas comigo nas reuniões semanais. Em suma, a oferta não é de um curso, é de um programa de mentoria. Ele tem início, tem meio, mas não tem fim. Vai ficando enquanto você quiser. Enquanto você estiver contente com a minha participação, a gente continua junto. Se algum dia você achar que não está recebendo mais do que investe, basta avisar e pronto. Não tem nenhuma obrigação de ficar. Não é assinatura anual, não tem multa por saída, não tem aviso prévio. Basta você me avisar, já que não quero mais, sai do grupo
não paga mais. Simples assim. Ok, Cláudio, quanto custa isso tudo? Boa pergunta. Eu vou te falar, eu não sabia quanto cobrar. Tá? Porque preço é um fator de sucesso para o mentorando. Eu já fiz isso de graça, já fiz muita mentoria gratuita, várias vezes. Mas aí as pessoas não valorizam, não implementam e a coisa não funciona. Fiz muita mentoria gratuita. Fiz mentoria em favelas, em comunidades carentes, tá? E aí o pessoal não vai, porque é de graça, não valoriza. Aí eu pensei, então tá bom, não vou trabalhar com comunidade carente, não estou trabalhando com favela, estou trabalhando com empresários, a gente pode fazer o negócio direito com o empresário que eu quero, né, o meu cliente ideal, né, o meu empresário ideal, o cara que eu posso alavancar, que eu posso levar de um faturamento de 100 mil para 1 milhão, que eu posso levar de um faturamento de 1 milhão para 10 milhões, que eu posso fazer diferença na vida desse cara, né? Quanto custa isso? E aí eu comecei a ver, mano, normalmente eu cobro 25 mil por uma palestra de uma ou 2 horas num congresso. Quando me chamam para fazer palestras em congressos, é isso, 25 mil reais. Tá? Eu cobro 40 mil para ministrar workshops em company, que eu já fiz vários também. Então eu vou lá e fico, sei lá, a tarde inteira, a manhã inteira, 40 pratas. Então, se dividir, dá algo entre 8 e 10 mil reais por hora, tá? Nesses eventos. Como eu vou investir cerca de 8 horas por mês só nas reuniões semanais e mais umas 8 horas por mês nas imersões trimestrais, faz as contas aí, divide por umas 5, 6 pessoas no grupo e a gente chega a algo em torno de 30 mil reais por pessoa. Só que eu já que tem muita gente que não vai conseguir pagar 30 mil reais, mesmo se o resultado compensar, e vai compensar. Então eu decidi fazer o seguinte, vamos ser justos, mas ao mesmo tempo vamos permitir que as pessoas consigam ter essa mentoria. Aí estabeleci um valor simbólico, não vou nem chamar de simbólico, eu estabeleci um valor de R$1.000 por mês. E mais um adicional por incremento de resultados de 2%. Então a gente vai ver qual é o teu momento atual. Pô, eu estou faturando tantos mil e tal, sei o quê. Então, tudo que a gente crescer a partir daí, 2% dos resultados, não precisa nem ser do faturamento. Então, eu quero 2%, eu vou virar teu parceiro de negócios com R$1.000 por mês e 2% do incremento de resultados. Que dessa maneira eu consigo cobrar um valor minimamente viável para a pessoa se esforçar, né? E, por outro lado, alinho interesses, porque quanto mais você vender, mais eu ganho também. Então, R$1.000 por mês, mais 2% do incremento de resultados que você tiver, considerando o faturamento do ano passado, por exemplo. Tá bom? Então, tudo que a gente vender a mais, 2% é meu. Se você quiser a minha mentoria nessas bases, e olha, os 2% são negociáveis, a gente pode sentar e ver. Se você não estiver confortável com isso, a gente pode fazer algum outro arranjo, tá? A ideia é permitir que você tenha a minha mentoria pagando um valor minimamente viável e, por outro lado, ajustando, alinhando o interesse. Mas se você não gostar do valor variável, a gente pode botar tudo no fixo, enfim, pode brincar com alguma coisa assim. Então, assim, o problema é o seguinte, você aplica, se você tiver interesse nesse processo, se te interessa, aplica no claudionazajon.com.br/mentoria, preenche o formulário, isso é grátis, e manda. Eu vou receber esse formulário, se eu achar que eu consigo te ajudar, eu vou te mandar um link para o pagamento dos R$1.000 e o agendamento da sessão estratégica. Então, a sessão estratégica custa, entre aspas, R$1.000. Aí você vai pagar os R$1.000, vai agendar a sessão estratégica, e a gente faz a sessão estratégica nessa data que a gente agendar. Vou disponibilizar uma agenda, você escolhe a tua agenda, nós vamos ter essa sessão, a sessão dura em torno de 1 hora. Tá? Se você não gostar do resultado, pô, Cláudio, é legal, mas pô, não é para mim, não gostei, devolve o dinheiro aí. Você fica com o plano de ação, você fica com a sessão estratégica, vai de presente e recebe de volta os R$1.000 que eu reposito para você na mesma hora. Tá? Então, se você gostar, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro na hora, faço transferência. Se você gostar, eu te mando o link para os cursos em vídeo, para o grupo de WhatsApp e para a área de mentoria, com toda a agenda de encontros para você se programar. Então, toda semana, a partir de julho, a gente começa a se encontrar.
E a cada 3 meses, a partir de setembro, a gente começa a rever a estratégia e vai enquanto você gostar e eu conseguir trazer resultados para você. Mas atenção, hein? Eu só vou abrir 5 vagas hoje. Então, se você achar que isso pode ser um divisor de águas para você, entra em claudionazajon.com.br/mentoria e garante a tua vaga. Não paga nada aqui, então pelo menos você já garante. Eu já vou receber os dados e já na semana que vem já começo a fazer, já te mando o resultado. Se funciona ou se não funciona. Se não funciona, normalmente eu dou algumas dicas do que você precisa fazer para funcionar. E se funcionar, eu já te mando o link para agendamento da sessão estratégica. E aí são R$1.000 para a sessão estratégica e depois R$1.000 por mês para a gente continuar com a mentoria, mais 2% dos resultados que eu consegui trazer para você, incrementais ao que existe hoje. Essa é a ideia da mentoria. Vou passar a responder perguntas. Vamos aqui. Parari, parará. Nada por aqui. Vamos ver por aqui. É porque o Instagram caiu, né? Teve que entrar de novo. Então, tá aqui. Quantos por cento da verba de conversão deve ser em relação à verba de captação? Então, Patrone Via Parque, olha só, na verdade, não é uma percentagem. No meu estilo de gestão, não há uma relação entre a conversão e a captação. A gente vai trabalhar a conversão, às vezes até sem dinheiro. É claro, na verdade, o sem dinheiro é um limite, porque você pode melhorar, por exemplo, se você tiver na captação, a gente tiver recursos para investir na captação, a gente investe, por exemplo, nos prêmios para incentivar as pessoas a divulgar as melhores práticas. Ou a gente investe, se você tiver uma equipe grande, a gente investe em trazer as pessoas para um lugar legal, né, para fazer uma imersão, para fazer um workshop de capacitação. Então, a gente vai investindo em capacitação na conversão. A captação é uma percentagem dos resultados. Então, o que a gente faz? Se você quiser crescer rápido, 20% das vendas vão para a captação. Se você quiser crescer devagar, bota aí 3%, 5%, 10%. Então, é um percentual da tua margem na captação, no marketing. Mas a conversão, ela é independente da captação. Em termos de investimento, você pode investir 0 na conversão. Pode investir nos recursos que você já tem. E é mais importante você trabalhar a conversão do que a captação. Porque se você investir R$2 milhões na captação, mas não converter, está jogando esse dinheiro fora. E se você investir R$100 mil para melhorar a tua conversão e ficar com uma conversão afinadinha, entendeu? Tipo assim, não é possível converter 100% dos teus clientes que entram, que vão lá ver o cardápio na porta, por exemplo, tá bom? Mas se você conseguir duplicar o volume de clientes que entram, né? Chegou o cliente na porta, viu o menu, né? Ouviu a tua estratégia de captação. Antes entravam 20% dos clientes, os outros 80% iam dar a volta e procuravam outro restaurante. Se agora entrarem 40%, então você já sabe quanto você tem para investir na captação. Por quê? Porque esses clientes a mais que entraram, eles representam para você um valor muito fácil de calcular. Então, se você recebe, digamos que você ganhe R$10 com cada cliente, entravam 20 clientes por dia, você ganhava R$200. Agora entram 40 clientes por dia, você ganha R$400. Então, você tem R$200 para gastar na melhoria do processo de conversão. E aí, se em vez de 30, se em vez de 40, perdão, se em vez de 20 entrar em 30, aí já sobram R$600. Se entrar em 100, já sobram R$1.000. Chega uma hora que não vai poder mais. Você converteu, no limite, converteu 100%. Aí você começa a investir na captação. Aí a gente começa a trazer mais clientes. Eu já estou com um processo de conversão afinadinho. Então, assim, repetindo, o mais importante é
melhorar a conversão. Depois a gente vai para a captação para aumentar o volume de clientes que a gente está captando. Quem mais? É isso, né? Bom, então é isso, galera. No Instagram o vídeo quebrou em 2. Aqui eu vou editar e vou botar disponível na área de membros para quem quiser rever esse processo. Valeu? Muito obrigado pela participação. Nos vemos amanhã. De segunda a sexta, eu faço o Café de Negócios. É uma live às 9h15 da manhã, gratuita. Você entra, participa, é meia horinha de compartilhamento de ideias. O slogan do encontro é Café de Negócios. Comece o seu dia compartilhando ideias. De segunda a sexta, dias úteis, às 9h15 da manhã, meia horinha, 9h45, estamos terminando. Para entrar, claudionazajon.com.br/Café de Negócios. Nas quartas-feiras, eu faço essa live das quartas, em que toda semana eu trago alguma coisa nova aqui. Então você pode me encontrar em claudionazajon.com.br/ao vivo, que é essa aqui que você está participando, que eu transmito também pelo Instagram. E fora isso, tem o meu blog, tem o meu canal do YouTube, tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, enfim, procura lá, Cláudio Nazajon. E se tiver alguma dúvida pontual, pode mandar um e-mail para mim, claudio@nazajon.com.br. Obrigado pela participação e até o próximo encontro.